Tudo bem com todo mundo? Só um minutinho aqui, deixa eu colocar esse negócio aqui para funcionar. Enquanto isso, vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Primeira Timóteo 2,15. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições a respeito de como se deve proceder na Igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. E nós estamos tratamos até agora sobre o culto, e dentro da questão do culto, nós tratamos sobre o papel da mulher na igreja, e o texto termina com essa afirmação sobre a missão da mulher. E nós vamos olhar para esse texto hoje, e ele é um texto muito amplo, ele é maior do que os nossos olhos podem ver, porque ele, na verdade, trata da mulher e da maternidade no plano redentivo de Deus. Então, qual é o papel, qual é a importância da mulher e a sua maternidade, né? A sua missão materna. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, derrama a tua graça sobre nós nesse momento, ó Pai, iluminando o nosso entendimento pela operação do teu Santo Espírito, guiando, Senhor, nossos pensamentos, dirigindo nossas afeições, para que voltemos totalmente para Ti, ó Deus, e assim possamos receber, acolher com fé e obedecer a palavra viva do Senhor, ó Pai. Compadece de nós, ó Deus, mais uma vez, e nos abençoe, santificando-nos pela Tua palavra, ó Deus, no nome de Jesus. Guia, Senhor, os nossos pensamentos a Ti, é a nossa oração, no nome santo, bendito, do Seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, a passagem de Timóteo que nós tratamos esses 3 últimos domingos, do capítulo 2, do verso 9 ao verso 15, ele trata especificamente da ordem no culto público. E então Paulo está estabelecendo ou mostrando como ficaram estabelecidos os papéis de exercício de autoridade na igreja. E aí ele trata da questão de não permitir que as mulheres exerçam autoridade no ensino na igreja, porque esse foi uma função delegada por Deus aos homens. É uma questão sensível, mas como nós dissemos desde o início, nós temos que ensinar de acordo com as Escrituras e tomar o cuidado que a cultura não venha dizer o que nós devemos crer. Paulo fundamenta a sua instrução a respeito dessa questão da autoridade, do exercício da autoridade na igreja, em 2 questões, 2 princípios ou 2 pilares teológicos muito importantes. O primeiro, a ordem da criação. Ele diz, pois primeiro foi criado o homem e depois a mulher, no verso 13. E logo em seguida, no verso 14, ele diz, porque primeiro foi enganada a mulher e depois o homem. Quem foi enganada foi a mulher. Ele coloca esses 2 princípios, esses 2 pilares, como importantes para a discussão do tema, para o entendimento, para a compreensão. O problema é que esses 2 versos podem ser mal interpretados e eles podem ser um pouco ainda agravados quando se lê o verso 15, que diz que a mulher será preservada pela sua missão de mãe. Então, parece que é um texto profundamente reducionista com relação à dignidade e ao papel da mulher na igreja e na sociedade, o que não é verdade. Tá? E nós vamos ver como isso não é verdade. O verso 15 não pode ser lido isoladamente e nós também temos que tomar o cuidado de não lê-lo com preconceitos já formados do verso 13 e 14.
ele funciona como uma conclusão pastoral, trazendo esperança. Ele deveria trazer esperança para as mulheres ao mencionar, após a queda, a bênção de Deus preservar a mulher, por causa do plano dele, por causa do plano redentivo. Então nós precisamos olhar para o texto e entender, compreender o que o texto de fato quer dizer. O grande ponto aqui está, será preservada. A grande questão no verso está nessa afirmação, será preservada. O que a palavra significa? O que essa palavra implica nesse contexto e nesse verso especialmente? Alguns têm entendido que o verso trata da salvação espiritual, que a mulher, para ser salva, ela precisa cumprir parte da sua missão, da sua missão no mundo, é cumprir a sua maternidade. E isso não está em nenhum momento de acordo com o que nós cremos a respeito da salvação. Ninguém é salvo por algo que fez, ninguém é salvo por suas obras, ninguém é salvo por algo que realizou. Todos são salvos pelo mesmo princípio, que é a confiança, a fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça e pela graça somente, e não há critérios para a salvação do homem diferenciados dos critérios para a salvação da mulher. O critério é o mesmo, tanto que a gente vê claramente nos evangelhos, a partir dos evangelhos, a interpretação que os apóstolos dão, especialmente o apóstolo Paulo, de mostrar que no evangelho, no reino, em Cristo, não há judeu nem grego, não há homem e mulher, não há distinção na salvação de pessoas por causa das suas diferenças raciais ou de gênero, não há distinção. E o apóstolo Pedro, escrevendo também sobre isso, no capítulo 3 da primeira carta, verso 7, ele disse que, ele falando da vida comum do lar, ele chama a atenção do homem e fala que eles dois desfrutam da mesma graça de vida. Então não há uma distinção entre a salvação do homem e a salvação da mulher, isso é claro. A outra possibilidade de entendimento aqui é preservação no sentido mais amplo, não necessariamente só no sentido físico, mas a preservação como pessoa e como gênero criado por Deus, né? Como isso pode ser entendido, nós vamos ver a partir de agora, explorando melhor os versos. Calvino, interpretando esse texto, de uma forma muito simples e direta, disse o seguinte: aqui não se trata da causa da salvação. Então, aqui já começamos por um ponto importante. Não se trata da causa da vocação, mas do caminho ou da vocação em que a mulher salva deve andar. Tá? Então, a mulher salva deve ter uma compreensão melhor da sua missão de mãe do que as demais mulheres. Com certeza, isso é um fato. Ou seja, o que Paulo está dizendo não é que a maternidade salva, mas que o que Paulo está enfatizando aqui é o âmbito no qual a fé da mulher cristã pode ser manifestada de uma forma diferente das demais, tá? Porque elas entendem a importância da maternidade, elas entendem o papel da mulher como mãe, muito mais, elas devem entender, muito mais do que as demais mulheres, especialmente porque elas olham para a história da vida delas, né? Não isoladamente, mas elas olham para a história de suas vidas dentro do plano redentivo. E elas vão ver a mulher de uma forma muito mais ampla do que uma mulher pode ver, uma mulher que não tem a compreensão bíblica ou a instrução da palavra de Deus pode ver. E a gente vai ver como isso é importante e deve ser impactante. Na verdade, esse verso de Paulo, ao invés de trazer desconforto para as mulheres ao lê-lo, deveria fazer com que as mulheres se sentissem honradas por serem mulheres, né? Que elas se sentissem honradas por Deus
por serem mulheres e por serem preservadas para a glória dele. Então, olhemos então para o texto. O nosso objetivo nessa manhã é olhar para o texto e entender o que significa ser preservada e que missão de mãe é essa que o apóstolo está tratando. Bem, começando com uma afirmação de Matthew Henry a respeito da maternidade, ele reforça aquilo que Calvino disse e eu acabei de mencionar. Ele disse o seguinte: não significa que a maternidade aqui seja o meio de salvação, mas que mesmo sob a sentença de dor, visto que o parto, as dores do parto foram intensificadas por causa da queda, Deus transforma isso em ocasião de bênção. E ele vai mostrar como que essa bênção da maternidade torna em ocasião de bênção não somente para a mulher, mas inclusive para a humanidade. A maternidade é uma bênção para toda a humanidade. E ele, juntamente com outros diversos teólogos, e os puritanos tinham também essa perspectiva de entender a grande importância da mulher, do papel da mulher como mãe na história da redenção, no plano redentivo de Deus. Aqui, então, a gente volta para essas duas afirmações, né? Primeira, a mulher será preservada. Segundo, através da sua missão de mãe. O que significa ser preservada e o que significa essa missão de mãe. Bem, entendamos, então, o que é isso, através da maternidade ou da sua missão de mãe. Literalmente, o texto diz que a mulher será preservada através da maternidade. Como eu disse, há diversas interpretações possíveis. A primeira, chegaram a interpretar, como o texto era de difícil compreensão, podia talvez dar uma má interpretação sobre a salvação, como se algo que da maternidade ajudasse ou cooperasse na salvação da mulher. Então tentaram tirar esse problema interpretando da seguinte forma: que a mulher ela foi preservada porque seria através de uma delas que o Salvador viria ao mundo. Então interpretou o texto da seguinte forma: que a mulher seria preservada através da missão de Maria, que Maria trouxe Jesus ao mundo, né? Então essa seria uma interpretação. Mas a tradição reformada rejeita essa leitura messiânica direta, dizendo, como se o texto estivesse diretamente falando sobre Maria e o Filho Redentor, e Jesus Cristo, nosso Redentor. Não está diretamente relacionado a isso, tem implicações, mas não é o texto. Paulo não está falando diretamente, não está fazendo essa leitura messiânica da missão da mulher. Uma segunda compreensão é referente à vocação ordinária da mulher, a vocação comum da mulher, que a maternidade seria uma expressão do papel criado por Deus. Que Deus criou a mulher e uma das missões dela, ou talvez a principal expressão da sua feminilidade seria ser mãe. Mas aí a gente estaria também reduzindo a mulher. Por quê? E as mulheres que não casam? Elas são menos mulheres porque não têm filhos? E as mulheres que são estéreis? Elas são menos mulheres porque não têm filhos? Então a gente tem que chegar a essa conclusão. Isso não diminui a dignidade da mulher. As mulheres que não podem ter filhos, as mulheres que Deus quis que elas não se casassem, elas não têm menos dignidade que as mulheres casadas. As solteiras não são menos dignas que as casadas, nem as casadas são mais dignas que as solteiras porque são mães. Isso não há um ensino nas escrituras com relação a isso. Na verdade, quando se trata de dignidade, as escrituras mostram, partem do princípio da vida, o fato de termos sido criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, essa dignidade intrínseca está tanto no homem quanto na mulher, independente da sua condição, da sua situação. Porque os dois, ambos, carregam a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo caído, o homem
que está perdido no mundo, ele tem essa imagem e semelhança de Deus toda borrada, né, pelo pecado, toda manchada pelo pecado, mas ele tem essa imagem e semelhança de Deus. Tanto que Deus estabeleceu o princípio que só ele tem o direito à vida e à morte sobre qualquer indivíduo, né, e que nós não podemos, por exemplo, atentar contra a vida de alguém porque a pessoa é errada, atentar contra a vida de alguém porque, na nossa perspectiva, ela é indigna. Não podemos. Deus somente tem o poder, o domínio sobre a vida das pessoas, porque todos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa imagem é restaurada somente nos eleitos, somente nos salvos. Ela é restaurada em Cristo Jesus. Mas ainda o que não foi restaurado, ele tem que ser tratado com dignidade, porque ele é uma pessoa criado à imagem e à semelhança de Deus. Nesse sentido, não há qualquer distinção de dignidade entre homem e mulher, e nem distinção de dignidade entre mulher casada e mulher solteira, mulher que tem filho e mulher que não tem filho. Então aqui já conseguimos derrubar um outro pensamento errado a respeito da interpretação desse texto. Uma outra perspectiva é que talvez inclui mais do que gerar filhos, né? E a gente tem tido uma onda recentemente, né, de resgatar, e isso é muito bom, mas tem alguns problemas por trás, de resgatar a maternidade, de incentivar as mulheres a terem filhos, a terem mais filhos. A gente tem voltado a ter famílias grandes, né? Uma coisa que o feminismo e os métodos contraceptivos incentivaram tanto, e até os governos incentivaram tanto, que as famílias começaram a diminuir, e alguns países na Europa que a densidade demográfica é lamentável, né? Meio filho por família. É porque muitas famílias não têm filhos e não pretendem ter. Então a gente tem visto um resgate disso. Mas a impressão que muitas vezes passa é que as mulheres que têm mais filhos são melhores, né? São mais dignas. E às vezes passa essa impressão. As mulheres que têm muitos filhos, elas são melhores mulheres, elas são mais dignas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira também, né? Louvado seja Deus, porque mulheres estão tendo muitos filhos, desejam ter muitos filhos, mas nós não podemos usar isso para sustentar uma mentira a respeito da dignidade da mulher, né? Irmão Luiz. A gente vê algumas mulheres se colocando assim, inferior, porque uma tinha uma filha, a outra não tinha. A gente vê alguns textos falando nesse sentido. Sim. Vamos explicar, né? Porque a própria escritura às vezes mostra que a mulher se sentia inferior porque ela não tinha filha. A Ana, né? Tinha filha, aí não tinha filha, então ela. Sim. Parece que. O sentir inferior por não ter filho não significa que ela tem menos dignidade. Por exemplo, Ana sofria porque ela não tinha filho, e no final das contas Deus deu um filho, né, por conselho dela, né? Aliás, Ana não, Sara, não tinha filho, e por conselho dela mesma, Abraão veio ter filho com outra mulher, com Agar, e depois ela se sente menos digna parece que ela se sente menos digna do que a concubina, porque ela não tinha filho e a concubina tinha. A gente vê isso de diversas formas, né? Até o caso da concubina ficar provocando ela, né? Dizendo, olha, eu tenho um filho do seu marido e você não tem, né? E isso parecia dar menos dignidade àquela mulher. Mas o que de fato acontece é que aquela mulher, ela entende o privilégio, entende que a Bíblia ensina que os filhos são herança do Senhor e é um sinal da bênção de Deus, né, para o casal. Os filhos são um sinal de bênção de Deus para a família. Tá? Isso é claro nas Escrituras. Agora, as famílias que não podem ter filhos estão sendo menos abençoadas por Deus? Deus quis, por sua providência, não conceder filhos naturais, a pessoa pode adotar, mas Deus, por sua providência, não quis dar filhos naturais para aquela família. Isso não significa
que Deus está punindo ou que não está abençoando aquela família. Mas para a mulher que tinha essa perspectiva de que o filho é bênção de Deus, é um privilégio ser mãe, e ela não pode desfrutar disso, de fato era algo muito pesado. Então por isso elas se sentiam talvez até indignas. Também tinha uma cobrança muito grande, a cultura tinha isso, né? Que a mulher sem filhos era uma mulher indigna. A cultura tinha isso, e mais do que isso, inclusive, que a mulher tivesse filhos homens, né? Havia uma cobrança e uma expectativa, inclusive, que o primogênito fosse homem, mas é Deus quem decide se a família vai ter filhos homens ou filhas mulheres. Tem famílias que não teve a bênção de Deus de ter filhos homens, outras famílias não teve a bênção de Deus de ter filhas mulheres, né? Deus deu para o irmão... Nossa, eu sempre... Leidervan e para a irmã Débora o privilégio de ter 2 meninas só. E deu para a Luciana o privilégio de ter 3 homens. Para o Patrick, né? E a Camila... 3 homens. O Patrick tem uma menina, né? Mas a Camila, 3 homens. Então, assim... Olha a cara dela. Não, se não for o próximo, o outro vai ser, né? Então, assim... Deus errou? Não, Deus não errou. Isso é parte da providência divina, do conselho divino, de decidir como ele quer abençoar as famílias, né? Mas isso sim, certamente trazia inquietação no coração das mulheres. O que a gente precisa é estabelecer os princípios, o que é de verdade, de fato, o princípio bíblico. Primeiro, questão de dignidade. Não há distinção de dignidade entre homem e mulher. Segundo, não há distinção de dignidade entre mulheres que têm muitos filhos e mulheres que têm poucos filhos. Terceiro, não há distinção de dignidade entre mulheres casadas que têm filhos e as solteiras. Todas são imagem e semelhança de Deus e fazem parte do plano redentivo de Deus e devem louvar a Deus por isso. Mas... voltando para o texto mais diretamente, o que significa ser preservada através da maternidade, isso aqui a gente tem que ver como incluir muito mais que gerar filhos, envolve a maternidade envolve nutrir, envolve ensinar e envolve formar na piedade, formar espiritualmente filhos, né? E aí... o que nós precisamos entender é o que significa esse ser preservada aqui. E ele tem várias compreensões aqui, né? Vários aspectos aqui. Primeiro, lá no Éden, voltemos no Éden, a mulher pecou e ela poderia ser destruída. Mas igualmente o homem também poderia ser. Então, a mesma afirmação que nós podemos fazer a respeito de Deus preservar a mulher por causa do seu plano redentivo, né, porque ele queria criar uma geração de filhos, e ele certamente também estava no seu plano redentivo, trazer o filho da promessa, trazer o Messias através da missão de mães. Então, Deus preservou a mulher. E lá há uma grande promessa, né? Que o filho, que o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, o descendente que pisaria a cabeça da serpente, nasceria de uma mulher. Então, Deus preservou a humanidade através da preservação da figura feminina. Então, olhando nesse sentido, nesse primeiro aspecto, lá em Gênesis a gente vê isso é um fato. Deus decidiu preservar a humanidade. Mas o mesmo é verdade a respeito do homem também. Porque mulheres não geram filhos sozinhas, né? Os dois geram. Então Deus preservou o homem também. Ele era digno de morte da mesma forma que a mulher era digna de morte por causa do seu pecado. Mas Deus decidiu preservar. Só que a compreensão que se tem do papel da mulher é tão bonita, meus irmãos, é tão maravilhosa, que eu acho que nós nem paramos para pensar e que as mulheres não conseguem compreender isso. O primeiro homem, Deus criou através do barro. Deus fez uma figura de barro e Deus soprou o fôlego naquela
naquele personagem que ele criou, e Deus deu vida àquela pessoa, e Deus deu personalidade, e Deus colocou a imagem e a semelhança dele naquela pessoa, que foi o nosso pai Adão. A segunda pessoa, Deus criou também, e aí Deus vai em Adão, o primeiro que ele já tinha criado, e ele arranca uma costela, uma parte, né, ele faz uma cirurgia, e ele tira uma parte daquele ser que ele criou, e ele então poderosamente, milagrosamente, miraculosamente, cria o segundo personagem da história, cria Eva, cria a mulher. E aí Deus decide que o terceiro, do terceiro para frente, seja produzido pelos dois. E aí todo aquele processo criacional, que foi assim, ó, no estalar de dedos, no mover do poder de Deus imediato, Deus passa a fazer isso num processo lento de 9 meses dentro do útero de uma mulher. Vocês conseguem perceber a grandeza aqui? Da mulher participando do processo criacional de Deus. É como se Deus continuasse criando a partir do útero das mulheres. Então Deus graciosamente, e o útero ele se torna inclusive um símbolo de proteção, né? Porque o embrião ele é tão frágil que qualquer coisinha pode colocá-lo a perder. Mas naquele momento, no momento da gestação, não há lugar mais seguro no mundo para aquele pequeno bebê do que o ventre da sua mãe, o útero da sua mãe. Então, o ventre se torna um lugar de proteção divina. Deus usa o ventre para proteger aquele serzinho, até que ele vai desenvolvendo, ele começa a formar as cartilagens, começa a formar, daqui a pouco já tem ossos, e ele começa a desenvolver os seus órgãos todos, e a criar conexões já neurais, e aí você vê o desenvolvimento que é magnífico, né? E Davi fala sobre isso, né? Que de modo assustadoramente maravilhoso, Deus o formou no ventre da sua mãe. E a gente consegue observar de fora, meio lentamente, só o processo da barriga da mulher crescendo, né? Mas lá dentro está acontecendo uma série de coisas, inclusive de mudanças hormonais na mulher, de mudanças inclusive no sistema imunológico da mulher, né? Adaptações imunológicas, para que o organismo da mulher não entenda que o bebê é um corpo estranho e tenta colocar ele para fora, como o organismo faz com as bactérias, com os vírus, com qualquer outra forma de vida estranha que entre no corpo, o organismo imediatamente tenta expulsar, não é? Com o bebê, ele se adapta para não acontecer essa expulsão, para o bebê ser preservado lá dentro. Vocês pararam para pensar o quanto isso é maravilhoso? Então, Deus decidiu preservar a humanidade através desse processo que é magnífico, que é maravilhoso, que é impressionante, que até os médicos, por menos que eles acreditem em Deus, né, médicos ateus, se impressionam também com esse fato, né, de como que as coisas acontecem dentro do organismo de uma mulher, como as mudanças que acontecem. E é tão impressionante que ela vai se adaptando toda, né? O corpo dela vai se adaptando todo para poder gerar aquele filho. Aí vai acontecendo, inclusive, mudanças estruturais, né? A abertura dos ossos, né? Vai alargando. E uma coisa impressionante, o próprio organismo se encarrega de produzir leite automaticamente, né? Sem nenhuma intervenção de fora, a não ser da intervenção divina, o organismo começa a produzir o alimento para aquele bebê, né? Mais impressionante é que enquanto o bebê está no útero, ele não precisa de respirar, ele respira pelo cordão umbilical, ele não precisa de respiração pelas narinas, e ele é alimentado pelo alimento que a mãe ingere, ele é alimentado através do cordão umbilical. É um negócio assim que
Como é que explica um negócio desse? Como é que explica um negócio desse, né? O mais estudado aqui dessa área é o Gabriel, né, que é médico, e eu tenho certeza que você também se impressiona, né, Gabriel? É um negócio, eu acho que talvez mais do que a gente, porque ele conhece mais os detalhes do que nós, né? Conhece muito mais os detalhes do que nós conhecemos, nós que somos leigos conhecemos. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, em primeiro lugar, as mulheres precisam entender que elas fazem parte do plano criativo de Deus. Então, não só vocês, mulheres, são preservadas, a humanidade é preservada através da missão de mãe. Tá? A humanidade é preservada através da missão de mãe. Então, a preservação da raça, a preservação da espécie, é através da sua missão que Deus te concedeu. Calvino, falando sobre a missão da mulher, ele disse o seguinte: a mulher não deve buscar uma condição superior àquela que Deus lhe designou, mas deve adornar a sua vocação com piedade. Ou seja, as mulheres deveriam se sentir privilegiadas, honradas e adornarem a sua vocação de mãe com piedade por terem sido escolhidas como o meio pelo qual Deus vai carregar e formar bebês para trazerem ao mundo, né? A participação do homem no processo é só de colocar a sementinha lá dentro, né? Só isso. Antes do bebê nascer. Depois ele assume outras responsabilidades. É claro, ele tem que assumir a responsabilidade de cuidar da mãe, né? Mas a participação no processo é de colocar a sementinha, né? E aí Deus encarrega do resto dentro do útero da mulher. Entender isso, entender o quanto é especial ser mãe, deve dar um novo sentido para a mulher, para você que é mulher cristã. A mulher cristã deve entender a maternidade como uma bênção. Ainda que seja pesado, não entenda como um peso, tá? Não podemos negar que é pesado ser mãe, né? Cuidar de dois, né, Grazi? Enquanto o marido sai para caçar comida, para trazer comida para dentro de casa, você fica em casa cuidando dos filhos. E é uma série de responsabilidades. Não é fácil ser mãe. Você fica sozinha em casa, é sua função proteger aquela criança, é sua função nutri-la, é sua função observar se ela tem alguma necessidade específica, se ela adoeceu, se ela está com febre. Uma série de coisas, de sobrecargas vem sobre a mulher por ser mãe. Além disso, tem que cuidar da casa e preparar coisa para o marido. Quando ele chegar, as coisas estão organizadas, né? E é claro que muitas vezes ela não consegue organizar, né? E o marido vai chegar em casa e as coisas estão bagunçadas, e é normal ter casa bagunçada quando se tem filho, né? Não tem problema nenhum nisso. É uma bênção ter casa bagunçada quando se tem criança dentro de casa, né? É uma bênção. Uma vez nós ficamos muito chateados com uma pessoa porque chegou na nossa casa, pediu hospedagem, e chegou na nossa casa e disse: sua casa já foi mais arrumada, né? Só que não tinha dois pirrais lá dentro, né? Não tinha duas crianças para bagunçar. Então, é normal você ter a casa desorganizada a maior parte do tempo, às vezes, né? A maior parte do tempo a sua casa vai estar desorganizada porque você tem crianças brincando dentro de casa. É o lugar seguro delas. E aí a gente está legando essa missão, esse papel tão importante a uma categoria de segunda classe, né? Como se fosse de segunda categoria. A mulher, ela é mais bem-sucedida quando ela está no campo de trabalho, quando ela está na rua produzindo dinheiro, quando ela está numa alta posição na sociedade. Isso é que é
sucesso na mentalidade moderna. Mas a Bíblia trata a maternidade como uma grande bênção. E aí Paulo, ele mostra como que a mulher cristã deve, então, pensar, entender essa missão. Ela especialmente coopera no plano redentivo de Deus, porque ela não somente ela é preservada, mas ela preserva também pessoas para a glória de Deus. E aí, Paulo chega no final do verso, coloca uma condição. Se elas permanecerem em fé. Note aqui que há uma mudança do singular, né, que lá no início do verbo a mulher será preservada, mas no final do verso se elas permanecerem, né, já no plural. Isso indica que não apenas uma mulher individualmente é responsável por essa vocação, mas que todas as mulheres no exercício dessa vocação dão uma grande contribuição no plano redentivo de Deus, na história da redenção. Ou seja, mulheres estão sendo usadas como instrumentos de Deus para trazer filhos da aliança ao mundo, e essas mulheres estão sendo usadas para nutrir essas crianças espiritualmente, para ensiná-las no caminho do Senhor, assim como fez a mãe e a avó de Timóteo, né? Mulheres têm sido instrumentos de Deus para cuidar, para instruir crianças. E aí Paulo destaca que as mulheres, elas glorificam mais a Deus quando elas fazem isso, quando elas olham para a maternidade de uma perspectiva piedosa. Então, se elas permanecerem em fé, ou seja, dependência de Deus, em amor, ou seja, uma expressão do próprio amor de Deus, do próprio amor de Cristo, em santificação, uma vida separada para a glória de Deus, e bom senso, ou seja, que ela tem a sabedoria, as características, o fruto do Espírito Santo, a sobriedade que é dada pelo fruto do Espírito, pelo domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Bem, como nós devemos entender e olhar para o plano redentivo de Deus, ou o papel da mulher no plano redentivo de Deus, sem entender que esse preservado está referindo à salvação. Do ensino geral das Escrituras, nós sabemos que a salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Segundo a nossa confissão de fé, aqueles que Deus chama eficazmente, também justifica gratuitamente, não por qualquer coisa neles ou feita por eles. E isso é fundamentado no ensino das Escrituras, que é sustentado fortemente por Paulo, no capítulo 2 de Efésios, quando ele ensina que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então aqui nós já derrubamos de vez a ideia de que a maternidade é também um instrumento de Deus para a salvação. A maternidade não é um meio de salvação. Mas na esfera da salvação, no âmbito da salvação, a maternidade é uma esfera de obediência da fé e de expressão da piedade feminina. Então, mulheres, mães crentes, podem expressar a sua piedade, mostrando para o mundo o que é ser, de fato, uma mãe. Ela pode demonstrar isso de modo mais santo, de um modo mais bíblico, de um modo mais correto perante o mundo. Então, ela pode demonstrar isso de um modo muito mais eficaz do que mulheres não crentes. A sua vocação como mãe, a vocação para a maternidade, foi usado por Deus durante toda a história da redenção como um instrumento da glória de Deus. E a teologia, especialmente a teologia reformada, vai entender isso de uma forma muito mais profunda. Por exemplo, na visão reformada, e Martinho Lutero que descreveu isso de uma forma muito mais prática, né, ao falar sobre as máscaras de Deus, né, nós já tivemos um estudo aqui, né, sobre isso, as máscaras de Deus,
E, normalmente as pessoas usam máscaras para se esconder, né? E na teologia de Lutero, Deus usa máscaras para se revelar. Ou seja, as mãos do médico operando, por exemplo. Na visão de Lutero, é a mão de Deus operando pessoas, cuidando da saúde de pessoas através das mãos do médico, né? Então, quando Gabriel está lá no hospital, cuidando de pessoas, atendendo pacientes, operando, é a mão de Deus cuidando da saúde de pessoas. Ali atrás está o Gabriel, aqui está a Mariane, né? Também a Sara, o nosso irmão Felipe, que são militares. Na visão dele, os militares, quem trabalha na defesa, quem é responsável pela defesa, pela segurança, eles são máscaras de Deus. É Deus, através dessas figuras, provendo segurança e ordem para a sociedade. Deus está cuidando da ordem social, né, enquanto ele opera através dessas vidas. Uma vez eu escrevi uma coisa para a Mirtes, porque ela nunca teve muitas habilidades para artesanato, né, e coisas assim, e aí, de repente, ela se sente desafiada com a confeitaria, e um dia eu estava lá parado e observando aquela mulher que não tinha paciência com nada de artesanato, que era difícil para ela gastar tempo mexendo com coisas delicadas, fazendo um bolo todo delicadinho, colocando pérolas, aquela coisa assim. E aí eu escrevi a respeito disso no aniversário dela, e talvez possa nem parecer, né? Qual é a contribuição de uma confeiteira? Qual a contribuição de uma confeiteira para a glória de Deus? Como confeiteiras glorificam a Deus? Mas aquilo é tão belo que reflete a própria beleza de Deus. Então, Deus está revelando beleza, a beleza do seu caráter, através da arte, através de coisas que pessoas que ele concedeu dons está fazendo. Então, Lutero tinha essa perspectiva, né, e essa é uma perspectiva bem reformada, de que cada pessoa, na sua função lícita, ela é, na verdade, a mão de Deus fazendo alguma coisa para manter a ordem e a beleza no mundo. E aí nós voltamos para o papel da mulher. A mulher é a própria mão de Deus cuidando de pequenos seres vivos que contribuirão no futuro para a continuidade da raça, para a continuidade, inclusive, na família da fé, na aliança, para a comunidade do pacto, né? Para preservar a comunidade do pacto, para preservar o povo da aliança. Então, você precisa entender sobre essa perspectiva. É glorioso, é uma bênção de Deus. Deus é glorificado no trabalho das mães. Patrick. Uma pergunta e um comentário. Sim. A pergunta é assim, eu fiquei curioso, o Lutero fala sobre os professores também. Oi? Ele cita esse texto, ele cita os professores. Eu não me lembro especificamente, né? Mas ele fala do padeiro, eu lembro dele falando do padeiro, né? Mas o princípio, ele se aplica a todas as profissões. E o professor, sim, é Deus ensinando. É tão importante o papel do professor que quando os pais iam apresentar, naquele período onde o analfabetismo era elevadíssimo, né? As igrejas reformadas, as igrejas de confissão reformada, elas faziam os votos, os pais faziam o voto de alfabetizar os filhos para que os filhos pudessem ler a Bíblia. Aí, vocês percebem que esse voto está até hoje nos nossos votos? Prometo ensinar o meu filho para que ele possa ler a Bíblia por si mesmo. Está até hoje. Até hoje, que para nós já não é um grande problema o analfabetismo, né? Especialmente no nosso contexto. É claro que tem outros contextos sociais no Brasil que o analfabetismo é sério, né? Mas a gente não tem tanto problema no nosso contexto aqui. A gente ainda faz esse voto, né? Por causa da importância do ensino. Continua. Eu tenho essa curiosidade, porque nós temos visto um movimento na sociedade, no nosso geral, de tratar os professores em geral, independentemente de qualquer nível de atuação, professores como inimigos da sociedade. Como o quê? Inimigos da sociedade. Nós temos visto esse movimento há alguns anos. Alguns são. Mas não porque são professores. Mas ativistas. Não porque são professores,
professores, mas porque são endemoniados, são filhos de Satanás. Sim. E se fossem militares, médicos, Qualquer profissão. Qualquer profissão seria o filho de Satanás. Né? Sim. Mas o ofício de professor tem sido muito atacado pela sociedade. Eu me lembro que até alguns anos atrás, as pessoas dizendo para os filhos: olha, respeite seu professor na escola. Agora grave seu professor na escola e dá a você do que ele está dizendo na sala de aula. Né? O segundo comentário é que, como toda a sociedade tem virado produto de consumo, né, virou produto comercial, a maternidade também virou um produto em época de social media, né, de redes sociais. A maternidade virou um produto. E eu converso muito com a Camila, porque como ela é bombardeada no algoritmo com esse perfis de famílias, de muitos filhos, mulheres que trabalham em casa, que cuidam dos filhos, que têm muitos filhos, existe uma armadilha muito grande nisso aí. Se vem de uma ideia de que a mulher, para ter uma família numerosa, precisa ser casada com um homem milionário que compra um carro de 500 mil reais, como o Kia Carnival, que é uma das mulheres que ela e eu fiz até um tempo atrás esse ainda. Eu fiquei chocado, assim, sabe? Eu falei, rapaz, esse homem trabalha por que será? Porque a casa parece simples, mas quando você olha o carro, é um carrão, 18 lugares aí, importado. E a ideia é de que, não, peraí, então já que eu não sou rico, eu não posso ter filhos, porque senão eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Mas aí o que o produto da mídia social, o produto da rede social faz? Invisibiliza os processos comerciais envolvidos naquela atividade. O que acontece? Aquela família não é remunerada pelo trabalho do pai, apenas. Ela é remunerada pelo produto que ela vende, que é justamente a própria família. E você vê essa invisibilização em vários setores. Eu falava com o ex-aluno ontem, que é jornalista, ele fez uma matéria muito interessante sobre a queda da Ponte JH. Nós vemos, por exemplo, a invisibilização do empresário corrupto quando falamos de corrupção no Brasil. Quando se fala em corrupção no Brasil, a gente pensa em quem? Político. O político é corrupto. Mas quem é o corruptor do político? Quem é que tem o dinheiro de fato? Então, assim, da mesma forma, quem é que dá o suporte material para aquela família vender o produto de família bem-sucedida, criando os filhos? É a rede social. É a monetização daquele canal, daqueles produtos que eles vendem. Então, nós vemos as nossas mulheres muito desencorajadas, de nossas mulheres desencorajadas a ter filhos justamente por isso. Não, mas é muito difícil. Se você tiver uma rede de apoio, talvez você consiga ter filhos. Para ter rede de apoio melhor do que a igreja. Sim. Porque as irmãs da igreja. E os próprios filhos vão crescendo e se tornando rede de apoio para as mães, né? Eu sei que as realidades são diferentes, já vou te passar, viu, Paulo? Eu sei que as realidades são diferentes, né? A época do meu pai, dos meus pais e agora a época que nós vivemos. São realidades diferentes, são expectativas diferentes. A gente criou uma coisa na nossa cabeça, um certo padrão, que você tem que ter condições de dar certas coisas para os seus filhos para poder ter filhos. Mas os meus pais tiveram 7 e criaram mais 2, né? Então, uma prima que é da idade do meu irmão mais velho, foi praticamente criada pelos meus pais até a adolescência, só depois que ela saiu de casa. E o meu sobrinho mais velho, que inclusive mora com a minha mãe até hoje, né? Foi criado pelos meus pais e mora com a minha mãe até hoje. Inclusive chama ela de mãe, me apresenta como irmão dele, né? Não me apresenta como tio dele, me apresenta como irmão. Então, foram 8, 9, né? Que no final das contas. E assim, a gente nunca passou fome, a gente nunca comeu do bom e do melhor, mas sempre que ele tinha condições, ele dava o melhor que a gente podia. Nunca passamos necessidade. Tinha que usar roupa de doação, tinha que usar roupa de bazar, coisas desse tipo, mas eles formaram uma família muito abençoada, com numerosos filhos, e isso não era um problema naquela época. Hoje, se uma mulher decide ter muitos filhos, e especialmente se ela não tem dinheiro, né, e ela não consegue monetizar a sua maternidade, como essas mulheres têm feito,
parece uma loucura, né? Ah, é uma loucura. Ter 3 filhos hoje já parece loucura, né? As pessoas já acham que é louco demais você ter 3 filhos. Então parece que é uma loucura. Olha, independente de você, se você é uma mãe de muitos filhos ou se você é mãe de poucos filhos, o que você precisa fazer é olhar para as Escrituras e entender o que Deus está ensinando a respeito do privilégio de ser mãe. É uma bênção, é um privilégio. E nós, os homens, precisamos entender isso também. Porque muitas vezes nós, como homens, só vimos a obrigação da mulher dentro de casa. E não vimos que parte do privilégio de ser mãe, e especialmente de numerosos filhos, né, quando ela tem muitos filhos, parte do privilégio de ser mãe é ter um marido que é a sua principal rede de apoio. Porque o que a gente tem visto são homens que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, se jogam no sofá, vai assistir futebol, e a mulher que se vire. Ela trabalhou o dia inteiro, ela está descabelada, porque ela não deu tempo nem pentear o cabelo para quando ele chegasse em casa ver ela de cabelo penteado, e ainda tem um monte de coisa para fazer. A máquina ainda está lá cheia de roupa que ela tem que, na hora que pôr os meninos para dormir, tirar a roupa para pôr no varal. Ainda tem que fazer janta pro bonitão, né? O pastor está ansiosa para você chegar em casa, para pegar os filhos, para tomar banho pelo menos, Sim. Não vai deitar para ver. Então, assim, os maridos precisam entender que parte do privilégio da maternidade é ter o seu marido para cuidar, para ajudar, para apoiar, para tirar essa sobrecarga de sobre a mulher. No final das contas, ela não é mãe sozinha, né? Ela não foi mãe sozinha. O filho é dos dois. Não, ela não trabalha. Ela não trabalha. Veja aqui, eu vejo a mulher do poço. A sua esposa trabalha? Não, ela não trabalha. Como assim eu não trabalho? Trabalha fora. Não, mulher não trabalha, né? Põe um homem para cuidar da casa um dia só. Deixa todas as responsabilidades. Primeiro que ele não sabe nem como que ela consegue se organizar para ter tudo pronto na hora. Ele não sabe nem como ela consegue fazer isso. Porque o homem só faz uma coisa de cada vez, né? Ele termina uma e começa a outra. A mulher não, ela faz 10 de uma vez só e ela consegue lembrar de tudo. De vez em quando queima um arroz, né? Mas de vez em quando serve um arroz ao WhatsApp, né? Mas ela consegue organizar coisa que nós não conseguimos, né? Muitas vezes nós não conseguimos. Então a gente precisa, os maridos precisam entender que parte do privilégio da mulher é ter maridos que apoiam, é ter maridos que estão juntos. Então, sim. Oh, desculpa, Ana, eu te deixei. Hã? E o Paulo também, né? Da questão da rede social, e hoje em dia o que está muito da mídia social é que a mulher ela tem que ser mãe de muitos, muito bem arrumada em casa, acorda às 5 horas da manhã, escova o cabelo, faz maquiagem, a casa é impecável, e assim aí a gente vê mulheres grávidas com o bebê no colo, cortando a cana para fazer açúcar para fazer o bolo. Não, isso não é exagero, não. Eu vi. Tem uma que produz o próprio chocolate, faz os próprios queijos. Assim, eu conheço uma pessoa que quando casou, tentou seguir 3 blogueiras e ela entrou em depressão. Porque ela não conseguia fazer o que as blogueiras faziam. Aí eu falei assim, você prestou atenção que uma tem a casa impecável, a outra se arruma impecável. E uma educa os filhos em casa. Mas nenhuma das 3 faz tudo ao mesmo tempo. E assim, é o que é cobrado da gente hoje. Sim. A gente tem que estar bem vestido, não pode ter louça suja, a casa não pode ter poeira, os filhos têm que ser impecáveis. Irmãs, cuidado com essas armadilhas. Porque a vida na internet são recortes. Eu escolho os recortes da minha vida que eu quero publicar. Então, cuidado. A vida real é outra coisa. Não foi aquela lá que pagava lá de boa mãe, maravilhosa,
perfeita, com um monte de filho, a vida dela era perfeita na internet. Aí depois estoura o escândalo. Dentro de casa havia violência, havia maus tratos e um monte de coisa que ela não mostrava aqui na rede social. Sim. Mas na rede social era perfeita. A vida na rede social é feita de recortes. Não se. Tem coisas boas, muito boas, tem conselhos bons, mas não tente transformar a sua vida naquele recorte lá da rede social. Muito bem colocado, Paula. Aí a senhora disse que, como o senhor falou, no papel do homem como rede de apoio. Né? Sim. Quando os meninos eram pequenos, eu conseguia tomar banho quando o Carlos chegava em casa. E eu conseguia ter os meninos bem alimentados, porque a louça estava suja e à noite ia ser lavada, ou por mim ou por ele. Não é assim que a mulher, para ser uma mulher, uma boa mãe, uma boa dona de casa, tem que dar conta de tudo. E outra coisa, que as mulheres têm características diferentes. Tem mulher que vai conseguir se organizar, ela consegue organizar a casa, ela gasta 15 minutos numa coisa, 15 na outra, e ela consegue manter a casa organizada, mas tem outra irmã que não tem a mesma habilidade. E eu não posso esperar que as mulheres sejam colocadas numa caixinha, né? Passa todo mundo numa caixinha, e aí todas as mulheres são formatadinhas no mesmo padrão, né? E cada uma de vocês tem uma característica diferente. O que é pecado é se você é uma mulher preguiçosa, se você é uma mulher que não tem sido zelosa. Isso é pecaminoso. Agora, se a sua casa está desorganizada porque você deixou os seus filhos brincarem, se a sua casa está desorganizada porque você estava gastando tempo cuidando daquele que está com mais necessidade, que você está cuidando da educação dos seus filhos, é muito compreensível, e o marido tem que chegar e ele tem que entender aquela situação, aquele ambiente e apoiar. E mulheres que trabalham fora, né, que precisam trabalhar fora, ou que optaram por trabalhar fora, também, da mesma forma, precisam ter mais ainda nessa compreensão do marido, porque parece na cabeça do homem, ela tem que trabalhar fora, e ela tem que ajudar, prover, e ela tem que chegar em casa e ainda dar conta da casa sozinha. O que é uma injustiça. É uma injustiça. Não é correto, não é justo do homem esperar isso da mulher. Imagina aí. Ainda tem algo que é muito relevante que as pessoas às vezes não analisam. O tempo. O tempo ele não aumenta porque você aumentou as suas responsabilidades. Não. Se você tem uma criança, aquele tempo que aquela criança tem não é o mesmo tempo que você vai dar a outra criança. Sim. Então, vamos supor, às vezes aquele tempo que você às vezes dedica àquela família, você deixa a desejar em outros fatores, não porque você é inferior, Sim. porque o tempo é o mesmo. Se a pessoa sai para trabalhar, quando ele volta, aquele tempo não voltou. Não. Aquele tempo que foi perdido. Então, é se readaptar, se reorganizar, e lembrando que o detalhe, o cansaço, Sim. o esgotamento. O tempo, vamos supor, hoje você consegue fazer alguma coisa com aquela habilidade, com aquela resistência. Com uma semana, 2 semanas, mais um mês, 2 meses, não existe. Sim. Eu falo pela vida que eu levo. Eu vivo com um problema de saúde. O marido tem problema de saúde. A minha eficiência, eu te garanto, era excepcional antes de muita coisa. Hoje eu tive que ter a humildade de olhar para dentro de mim e falar, calma aí, foca em algo e deixa a outra desejar. Senão você não consegue. Porque você esquece, às vezes, de pontos principais na sua vida e de extrema importância, porque você está extremamente esgotado em outro. Exatamente. É você olhar para dentro de si e se reconhecer humanamente, saber que existe um ser supremo que te dá força para aquilo ali, mas ele não te dá o poder de super. Você mantém a sua estatura de esposa, de mulher, de mãe, daquele ali você tem que se organizar naquele mundo ali. Então hoje a cobrança que existe nas redes sociais e a cobrança que existe da sociedade em si é porque elas te cobram algo que você fala assim, não dou conta de conta, eu não sei se respeitar. Sim. Eu vejo isso, entendo, às vezes me coloquei nesse posicionamento. Hoje eu estou conseguindo me organizar em muitas coisas
por reconhecer a minha fragilidade. Sim. O Senhor tem me abençoado. E às vezes, por exemplo, como foi o caso da senhora, né? De chegar o momento de ter que assumir responsabilidades do marido, porque ele está doente, né? Então, Porque assim, se você não assume, a família vai sofrer. A família vai sofrer. Então, há muito isso, a gente tem que levar em conta todas essas coisas. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que nós precisamos entender, homens e mulheres, que a maternidade é um instrumento para a glória de Deus. Infelizmente, o pecado distorceu os papéis, distorceu, inclusive, a compreensão que a mulher tem de si mesma, distorceu a compreensão que a mulher tem da maternidade, mas o que Paulo está mostrando é que, com uma vida piedosa, a mulher pode compreender melhor a sua missão. Né? Com a vida piedosa, ela pode compreender melhor a sua missão de mãe. Assim, nós vimos como consequência do pecado, a dor do parto não foi removida, ela foi aumentada, né? A dor do parto foi aumentada. Os problemas continuam, porque essa mulher é pecadora, ela vai gerar mais pecadores, mas ela precisa de lembrar que pela salvação em Cristo Jesus, não somente ela, mas a sua geração pode ser redimida. Mas mais do que isso, não somente ela e a sua geração pode ser redimida por Cristo, mas a sua missão, o seu propósito pode ser redimido. Ela pode compreender a sua missão como parte do plano redentivo de Deus. E aí, para fechar, a mulher precisa entender que ela, em primeiro lugar, é instrumento de Deus para a continuidade, não somente da raça, mas da aliança. Deus preserva o seu povo por meio de famílias e a maternidade participa na história da redenção. As mulheres cristãs contribuem para o aumento da família da aliança. E às vezes a gente fica pensando, a nossa igreja não está crescendo por evangelização, mas ela está crescendo, nós estamos evangelizando. Olha o tanto de criança que está sendo evangelizada aqui. Ó. Olha isso, quer evangelização mais eficiente do que isso? De que evangelizar na igreja e em casa, mães e pais gerando filhos e ensinando eles no caminho do Senhor? Isso é evangelização. Deus deu a salvação para nós e para os nossos filhos. Então, a maternidade participa na história da redenção. Além disso, as mães, além de participar na continuidade, elas participam na formação espiritual das gerações futuras. A mãe é chamada para instruir na sabedoria do Senhor, para disciplinar nos caminhos do Senhor, para modelar piedade. Aqui o texto termina dizendo, se ela permanecer em fé, em amor, em bom senso, ela modela a piedade, ela é um modelo de piedade para os seus filhos. Né? Eu posso dizer isso de experiência, né? Eu não entendia a piedade da minha mãe quando eu era pequeno, porque ela tinha umas práticas, né? Que a gente não compreendia, não sabia, ela não falava sobre o que era. Ela terminava o almoço, 11 horas mais ou menos da manhã, e ela se trancava no quarto. E a gente ficava lá fora, batendo na porta, e querendo saber o que ela estava fazendo lá dentro. E, às vezes, ela saía de lá com os olhos vermelhos, porque ela estava chorando. E a gente ficava lá querendo saber o que ela estava fazendo dentro do quarto, trancada. Mas ela estava lá orando por nós. A gente descobriu isso mais tarde, né? Que a minha mãe tinha o compromisso de orar diariamente pelos seus filhos. E ela faz isso até hoje, ela ora diariamente pelos seus filhos, né? E aí, isso modela a nossa piedade. Culto doméstico. A gente teve uma dificuldade inicial de estabelecer lá em casa, mas depois eu fui relembrando da minha infância, porque isso era uma prática lá dentro de casa. A minha mãe lia a Bíblia conosco e orava todos os dias, antes de dormir. Ela modelava a nossa piedade. Minha mãe faltar à igreja, faltar culto, não era uma opção para ela, né? Ela era mais ou menos assim, tipo irmã Hélia, né? Ela ia e ainda arrastava todo mundo tinha que ir. Então, a mãe pode ser esse modelo de piedade para os filhos. Matthew Henry disse assim, as mulheres podem servir grandemente à igreja ao educar seus filhos no temor do Senhor. E se elas entenderem
essa parte tão importante da sua missão, elas viverão mais contentes, com certeza, com a sua missão de mãe. Além disso, Deus, na queda, a dignidade da mulher é profundamente ferida, mas Deus restaura a dignidade da mulher. A mulher que foi enganada por Satanás, agora ela não foi rejeitada, ela foi instrumento de Deus, ela é reintegrada no plano divino, e especialmente, né, a Eva é declarada como a primeira, a mãe da humanidade, e aí depois nós vimos a profecia a respeito da mulher, uma mulher que traria o Salvador ao mundo. E ainda que nós não prestamos nenhuma reverência, nenhuma adoração a Maria, o próprio texto bíblico diz que ela será louvada por todas as gerações, ela será relembrada por todas as gerações por ter sido bem-aventurada do Senhor, né? E Deus traz o seu Salvador ao mundo, o Redentor ao mundo, através de uma mulher pela intervenção do Espírito Santo. Então isso aqui é algo glorioso, tá? Então a bênção de ser mulher vai além da maternidade biológica. As mulheres são instrumentos de Deus para trazer filhos ao mundo, mas são instrumentos de Deus para discipular, são instrumentos de Deus para cuidar espiritualmente. Então, em síntese, irmãos e irmãs, para concluir, a mulher não é definida pela queda. Paulo coloca isso bem claro. A mulher não é definida pela queda, mas pela redenção. Ainda que a maternidade não salva, ela é um instrumento de Deus para o mundo. A maternidade não salva, mas ela é santificada por Deus e ela tem que ter um significado diferente para a mulher cristã. A vocação feminina é digna e ela é essencial no plano redentivo, no plano divino. E aí nós vimos que a verdadeira evidência da salvação da mulher está na sua perseverança na piedade, não simplesmente na maternidade, mas a maternidade que glorifica a Deus. Que Deus abençoe e fortaleça as nossas irmãs e entendam que esse verso, na verdade, está mostrando como ela se reposiciona dentro do plano redentivo de Deus. A maternidade como uma bênção para o mundo, como instrumento de Deus para a glória de Deus. Então a mulher cristã participa do plano divino, não por meio talvez de protagonismo público muitas vezes, mas por fidelidade pactual, por dedicação na formação espiritual de sua família, por uma vida piedosa que glorifica a Deus. Que Deus abençoe as nossas irmãs, mães especialmente, e as que ainda serão, e o Senhor continue usando vocês para a glória dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos ao